Olá, queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estudantes, eu sou a professora Lidiana da Cruz, dando sequência aos nossos estudos. Já vamos para a unidade 2, isso mesmo. Olha o quanto vocês já avançaram. Queridos, eu quero que vocês estejam aí focados nos nossos estudos, nas nossas aulas do componente curricular de arte. Então vamos dar início à nossa aula? Vamos para a tela, vamos ver qual é o nosso tema de hoje. Então, como eu já falei, unidade 2, partindo então da aula 17. Estudante, vocês já me conhecem, eu sou a professora Lidiana da Cruz. Aqui um pouquinho do meu currículo, né, das minhas formações. Então, eu tenho, além de sou formada como pedagoga há mais tempo, porém também tenho graduação, licenciatura em artes visuais, certo? Então, vamos lá, vamos... nesta unidade 2, ver os conteúdos que nós iremos abordar. São muitas aulas, né? Já falei com vocês que o componente de arte aumentou aí a quantidade de aula, porém vocês não terão aula do segundo ano, até o momento, né, que eu saiba. Então, estudante, a unidade 2, teremos aí da aula 17 até a aula 30, tá? Com a revisão geral e revisão de recuperação. Então, são todas essas aulas. Depois você olha aí, dá uma olhada aí nos temas dessas aulas, ok? Então, qual o tema de hoje? Arte indígena e arte africana. Olha que aula maravilhosa, vou falar dessas culturas aí que são a base da cultura brasileira, isso mesmo, que são a cultura indígena, né? As diversas culturas indígenas que nós temos no Brasil, que formou aí com a mistura da cultura africana, também dos europeus, né, que foram os nossos colonizadores, enfim. Vocês estudam em história como que o Brasil deu início à colonização aqui no continente, né, no continente americano. Então, estudante aqui na América, então vocês têm todo esse contexto aí desse conhecimento e vocês sabem que quando os portugueses vieram para cá, já havia aqui uma diversidade de culturas, de grupos, né, de povos, como a cultura indígena. E vieram também nesse grupo de colonizadores, né, povos africanos, então houve essa mistura. Então nós vamos focar nessa questão hoje, tá? Dessas duas culturas aí que são super importantes aí na construção da nação brasileira. Então vamos voltar aqui à tela. Vamos lá. Arte indígena e africana. Vamos falar um pouquinho das produções artísticas dessas culturas. Vamos falar, então, da pintura corporal, música e dança. Aula 17. Essas são as competências e habilidades que vocês irão desenvolver ao longo dessa unidade, certo? São competências gerais, habilidades também gerais. Depois vocês façam a leitura. Como a aula é um pouquinho grande, então nós não vamos fazer a leitura das habilidades, certo? Então já vamos para o giro de ideias. Então vamos falar aí de culturas. Aí eu já faço um questionamento para vocês. O que é cultura? Vão pensando aí, o que é cultura? O que tem a ver com você? Você percebe a cultura aí da sua comunidade, na região em que você mora, das pessoas que convivem aí com você? Você percebe a cultura dessas pessoas e a sua cultura? Isso é muito importante, certo, estudante? Então vamos ao giro de ideias, vamos para a tela, vamos ver aqui o conceito que eu trouxe para vocês sobre cultura. O que é cultura? Então, cultura é todo o conjunto do fazer humano, tudo que nós produzimos, que nós construímos, que nós criamos, seja na música, na dança, na linguagem, moda, artes, tudo, até a nossa alimentação faz parte, então, da nossa cultura. Ou seja, nós vamos perceber a cultura das diferenças que há entre uma cultura pela outra. Então, estudante, vocês observaram aí que cultura está relacionada a tudo que nós produzimos, que a sociedade produz e constrói, isso mesmo. Então, você vai perceber a cultura aí na sua localidade pelos modos de vida, pelos saberes, certo? Você vai perceber que aí na sua região, as pessoas daí têm alguns costumes diferentes de outras pessoas de outra região, por exemplo. Mesmo, nós moramos aqui no mesmo estado, porém, vários municípios teremos culturas diferentes, saberes diferentes, certo? Então, nós não vamos aprofundar muito nesse conceito, mas
trago esse conceito aí bem simples para vocês, que cultura é tudo que nós criamos, né? Está relacionado às nossas identidades, à nossa história, isso mesmo, contexto histórico, da formação, né, do povo. Então, a nossa cultura, cultura brasileira, a nação brasileira, ela é construída com base na cultura indígena e cultura africana e também a cultura europeia. Certo, estudante? Então, vamos lá. Ao longo das aulas, vamos falando mais sobre essas questões aí. Vamos dar continuidade. Aqui vamos já ao primeiro tema, arte indígena. Então, o que é arte indígena? Será que os povos indígenas produzem arte com essa consciência? Não é? Qual o objetivo seria dessa arte indígena? Vamos conhecer agora. Nós sabemos que os objetos indígenas, né, têm diferentes finalidades, estudantes. Não é só com o objetivo de comercializar, o objetivo de embelezar, o objetivo de diferenciar ali ou uma identidade cultural. Tem várias finalidades. Pode ser consideradas, então, criações artísticas. Por quê? Porque são objetos, né, são criações cuja beleza resulta de uma perfeição, né, de uma criação muito aguçada. Então, por isso, segundo essa autora aqui, Proença, é considerado arte nesse sentido aí, devido à sua beleza, criatividade, aos objetivos, está relacionada à cultura, àquela etnia, tem contexto sociológico, histórico, certo? Religioso. Então, olha, é muito abrangente. Então, um outro aspecto importante da arte indígena é que ela representa, então, as tradições, né? Ou seja, a cultura daquela comunidade, daquele povo que a faz, segundo Proença. Então, vamos falar de vários aspectos aqui das criações, né, da arte indígena. Por exemplo, pintura corporal, né, está relacionado ao grafismo, podemos chamar de grafismo, né, que é essa pintura aí no corpo, que tem vários objetivos. Ela é diferente conforme as etnias, ela representa também valores e sentidos diversos, diferencia as famílias, a cultura. E o material utilizado, professora, o que eles utilizam? Nós temos vários estudantes indígenas que conhecem muito bem, muito mais do que eu estou falando, né? Então, vocês sabem fazer, vocês conhecem. Gostaria muito de ver, né, alguma pintura de alguns dos nossos estudantes indígenas, pintura corporal. Sei que vocês fazem coisas maravilhosas aí. Então, são tintas feitas a partir de materiais naturais, né, encontrados na natureza, como urucum, genipapo e açafrão, como outras, tá? Então, também, quais outras produções? Cerâmica, cestaria, são materiais diferentes, né? Cerâmica está relacionada, então, à produção de vasos, panelas feitas de barro, como vocês podem ver aqui nessa figura. Cestaria, então, os materiais produzidos de palhas, fibras, né? Então, conforme a região, tem aí um tipo de vegetação de palhas e fibras que podem ser feito aí essas cestas, né? Eu, quando viajo para o Nordeste, eu compro muito desses materiais que eu acho muito lindo. Então, cestarias, materiais feitos de fibras e folhas de palmeiras. Aqui, um outro aspecto é a cerâmica marajoara, né? Aí das comunidades indígenas de Marajó, no Pará. Então, observamos que são materiais riquíssimos, com uma criatividade, assim, mesmo de nível muito alto. Vocês podem ver aí os desenhos, né, feitos nesses vasos, nessas cerâmicas, são muito bonitos. E aqui as bonecas Carajá, feito pela essa comunidade indígena de Tocantins, de Carajá. E o material utilizado para fazer essas bonecas? Argila, cera de abelha, fios de algodão. Então, observem aqui esse material, né? A imagem tem como ampliar muito, mas vocês podem ver aí que são bonecas, né? Representação aí das mulheres, né, nessas bonecas. Também arte plumária, vocês podem ver que a arte plumária está relacionada a quê? A penas de aves, né? Então, estudante, eu até trouxe algum material para vocês aqui de algumas coisas que podem ser
que, como eu disse, quando eu sempre falo para vocês, né? Quando eu viajo, agora eu fui Porto Seguro e comprei esses objetos aqui, ó. Né, a arte indígena também é para embelezar. Isso aqui é um material feito de pena e ele pode ser colocado aqui no cabelo, ó, para enfeitar. As moças, né, ficam muito lindas aqui com esse material aqui para ornamentar, para embelezar, né? Aqui um brinco, eu não coloquei para pôr, porque eu estou com outro aqui, mas olha aqui, não vai combinar também com a minha roupa, né? Então tem que ser uma roupa mais colorida, mais despojada e tal. Aqui também, ó, um material que pode grudar no cabelo. Olha que lindo, eu comprei lá em Porto Seguro, dos indígenas lá de Porto Seguro, Bahia. Então sempre quando eu vou, eu compro algum material, desses materiais feitos pela arte popular, que vocês vão entender mais nas próximas aulas, tá? Então vamos voltar para o quadro. Vocês já viram aí os meus objetos que eu comprei, aí dessas produções, né, artísticas dos indígenas. Então, estudante, o que os povos também indígenas fazem? Instrumentos, isso mesmo, instrumentos musicais. Olha aqui na imagem, vários instrumentos musicais, porque eles têm ali também, né, as produções de músicas, né? As músicas são de vários, né? Tem vários objetivos, nós vamos ver logo à frente, né? Objetivo, então, em comemoração, festa, enfim, também para rituais religiosos. Então, ó, aqui tem vários instrumentos, como flauta, feita de bambu, chocalho, apito, olha quantos instrumentos musicais, certo? Lembrando, aproveitando, eu vou mostrar também o meu material. Aqui, ó, tipo esse material que eu esqueci o nome, acho que é um tipo chocalho, eu não sei. Mas é também um instrumento indígena. Então é só balançar. Eu, como não entendo nada de música, nem de instrumento musical, não sei tocar nada, não toco nada, alunos. Mas eu comprei também esse material. Aí, olha aqui, a gente compra para ornamentar, né? Para guardar em casa. Mas aqui é uma produção feita pelos povos indígenas, né? Cultura indígena baiana. Os indígenas baianos me receberam muito bem. Eu tenho fotos lá, tirei foto com eles. Então, lá nos pontos turísticos, né? Eles são povos indígenas que moram próximo ao litoral. Então, eles, como locais assim, de muito turismo, movimentação de pessoas, então eles pegam essas criações, essas produções que eles fazem e comercializam, né, como artesanato, como arte, produtos artísticos, certo? Então vamos lá, vamos voltar para a tela, vocês já viram aí os materiais que eu trouxe. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos falar da música, né? A música indígena. Como que eles fazem música, professora? Eles fazem a música com vários objetivos também, como qualquer outra cultura, né? Para o indígena tem peso social, pois está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia. Isso mesmo. Então, a música pode ter fins como rituais de magia, né? A forma que eles têm de questões de cura, né? Religião, né? Rituais de magia seria nesse sentido aí. Socialização, ou seja, festas, né? Também contato com os ancestrais, cura, assim como a outra cultura também canta, louva, né? Para buscando a cura interior, assim são as outras, qualquer cultura. Ritos de passagem, nominação, iniciação, funeral. Então, é essa a diversidade, né, das manifestações culturais que tem em todos os povos, né? A música é feita com objetivo, tem relação, então, a ritual, aos deuses, ou para alguma manifestação cultural distinta, certo, estudante? Então, aí vocês já conheceram um pouquinho, né, de cada parte aí dessas categorias aí que nós estamos destacando sobre a arte indígena. E a dança, como que é a dança? A dança é realizada para quê? Para celebrar rituais, inúmeros são os motivos que levam para eles praticarem a dança.
como homenagem, né, aos mortos, celebração à colheita e à pesca. Isso vai variar muito para uma cultura para outra, certo, estudante? Pode ser que muitos algumas práticas sociais eles podem ter deixado, né, podem ter modificado, então isso varia muito. Então a dança serve também para marcar o jovem, a fase adulta. Nós estamos falando daquilo que a gente pesquisa, que a gente ouve muitas vezes repassado no filme, televisão, certo? Mas muitas coisas podem terem mudado, né? Depende muito. Podemos esquecer que são uma diversidade de cultura indígena no Brasil, então cada cultura tem ali, cada etnia tem as suas manifestações culturais, as suas formas né, seus saberes, suas formas de fazer a sua manifestação e pode diferenciar de uma para a outra. E alguma dessas ações, né, alguma dessas práticas que eu estou falando aqui podem ter modificado. Saudações, né, chegada à aldeia, dentre outras razões. Então, aqui uma imagem dos povos aí de um grupo de dança indígena. Vocês podem ver eles utilizando instrumentos e praticando aí a dança em grupo. Muito bem, então vamos conhecer um artista indígena. Eu não tenho muitos artistas indígenas, eu trouxe só um para vocês hoje, em outras aulas estaremos abordando outros artistas, certo? Estudantes indígenas, para que vocês possam conhecer. Aqui na Amazônia há uma diversidade assim, muito grande de artistas indígenas, né, que são reconhecidos. E tem muitas mulheres também, exatamente. Em outras aulas eu já trabalhei, trouxe essas mulheres artistas que estão aí mostrando o quanto, né, a mulher também pode ser ali uma excelente artista, representando a sua cultura, seus saberes, né, ali ao longo da história, né, da sua comunidade, então muito interessante. E hoje eu trouxe né, nessa aula eu trouxe um artista, vamos conhecer? É um rapaz, um moço, então vamos para a tela, que eu já mostro para vocês. É o Jaider Esbel, tá? Esse rapaz aqui, ele é indígena, ele é artista, escritor, produtor cultural indígena da etnia Macuxi. Então, ele é de Roraima, viveu lá até os 18 anos, onde é a terra indígena Raposa da Serra do Sol. Então, ele é pintor, né? Pintor, ele é artista plástico, né? Também escritor. Olha aqui uma das obras dele, eu trouxe aqui para vocês a imagem. Essa pintura aí tem como título A Árvore de Todos os Saberes, né? Então, nós observamos aí que ele faz essa imagem com vários símbolos, né? Aí, fixa nessa árvore. Então, cada imagem, cada símbolo desses são saberes, né? Então, ele representa aí nesse trabalho aí os símbolos dos saberes, né? Que é uma árvore de todos os saberes. Aí, por trás aqui da foto em que ele aparece, tem vários trabalhos dele. Então, homenageando esse rapaz, esse artista indígena, para que vocês possam conhecer e valorizar os trabalhos, certo? Muitas vezes a gente dá muito valor, né? O artista europeu, o artista famoso. O mais importante, estudante, não é o valor comercial da obra. Muitos artistas que não foram valorizados enquanto estavam com vida, né? As suas obras não tinham muito valor, como nós sabemos. Porém, depois que ele partiu, a obra começou, né, passou a ter um valor altíssimo, não é para qualquer um comprar. Mas o mais importante do artista não é valorizar a obra depois que ele partiu, é enquanto ele está vivo. E buscar compreender o que ele representa ali naquele trabalho, naquela composição, né? Somente os artistas plásticos, os escultores, enfim, os performistas. Então, são várias categorias, linguagem da arte. A música, por exemplo, que nós precisamos apreciar, né? Eles estão aí fazendo seus trabalhos, muitas vezes eles não buscam um reconhecimento financeiro, eles buscam o reconhecimento o fato das pessoas reconhecerem que aquele trabalho tem um valor, né? Um valor estético,
tem beleza, tem conhecimento, tem transmissão de saberes, de ideologia. Então, o importante da da arte ou da obra de arte é isso, buscar entender o que o artista transmite ali com aquela produção, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a tela, vamos ver aqui o que eu trouxe mais para vocês. Já vamos para o segundo tema, que é a arte africana. Então, estudante, a cultura africana é um conjunto de manifestações que une utilidade estética dos povos da África, certo? É a sua cultura, é a união ali da manifestação cultural e com a utilidade estética, ou seja, das produções feitas por eles, como, por exemplo, aqui eu trouxe essas máscaras africanas, as roupas, né? Africanas, elas têm uma beleza muito interessante, porque é muito colorido, tem muitas cores, muitos desenhos, né? Até as roupas é visto como uma estética artística africana. Então, vocês observem aí na imagem que arte não é só uma produção, né? Uma pintura plástica, uma escultura. Está relacionada às manifestações culturais de um povo. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a pintura corporal. Olha aí, a pintura, eu trouxe aqui essas imagens, destaquei o corpo, né, desses jovens aí, e tirei o rosto, porque essas imagens muitas vezes não tem uma autoridade, está usando o rosto das pessoas aí só aproveitando essa pintura. Então, apresenta o quê? Significado relacionado àquela cultura, àquela etnia. Cada evento tem uma intenção, né? Cada evento tem a intenção de embelezamento ou alguma manifestação, algum ritual, um tipo de dança, enfim, mas está relacionado à beleza. Pintar está relacionado à beleza. Vocês podem estar perguntando, professora, mas pintar o corpo? As pessoas não fazem tatuagem? É outra forma de pintar o corpo também. E olha que a tatuagem fixa ali, fica difícil tirar, certo? Hoje, onde você olha na TV, tá todo mundo com o corpo pintado, né? Com tatuagem nos braços e tudo mais. Eu fico assim olhando, nossa, como a pessoa aguentou fazer tantas tatuagens no corpo. E jovens, lembrando, tatuagem é difícil de tirar. Eu não sei nem qual é a técnica de retirar tatuagem depois que faz, né, no corpo. Eu sei que muitos fazem depois que se tornam adultos, porque o jovem não é permitido, muitos pais não permitem, né, a tatuagem. Então, muito cuidado quando você pensar em fazer uma tatuagem, pense bem, analise se você vai querer aquela pintura eternamente no seu corpo. Agora, a pintura, o grafismo indígena, né, da pintura corporal, africana, lavou, saiu. Então, fez aquela pintura para aquele momento ali, embelezou o corpo, mas depois pode ser retirado, né? Porque são tintas, pode lavar, certo? Então, muito cuidado quando pensar em fazer uma tatuagem. Analise bem, viu? Espero que vocês não queiram fazer, né, a tatuagem, mas se, né, depois que se tornarem adultos, que puderem escolher para fazer isso. Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos terminar aqui sobre a pintura corporal. Então, a pintura corporal são composições coloridas feitas, né, de pigmentos, como na pintura também indígena, extraído, que pode ser de pedras, nesse caso aqui, essa tinta branca, ela pode ser de pedras, seiva de plantas, frutos e barro, né, barro colorido. Unidos, então, ao graveto, palhas, flores e folhas exóticas. Aí forma aí uma pigmentação. Pode ser feita essa pintura aí, né? Que não deixa de ser um grafismo, tá? Então, essa pintura aqui foi elaborada pelos membros das tribos Surma e Mursi, localizado no Vale Leste da África, tá? Então, estudante, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos falar da música africana. É claro que aqui a
agora é música brasileira, mas ela é com base na cultura africana. Todos os sons da música brasileira, como o samba, o carimbó, a capoeira, né, com base na música africana, certo? Porque que foram, né, as primeiras criações musicais brasileiras, teve base, então, principalmente nos instrumentos africanos, como tambor e muitos outros aí instrumentos, certo? Então, aqui um pouquinho sobre a música. Essas músicas muitos de vocês conhecem. Então, e as danças? As danças africanas, elas se integram à extensa cultura do continente africano. Representam muitas formas de comunicação cultural. É de extrema importância para o seu povo, constituindo, então, parte essencial da vida. Então, é uma maneira de estarem sempre conectados com seus antepassados, né? Onde carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além também do entretenimento e diversão. Então, estudante de música, como em todo grupo, toda cultura, tem vários objetivos. Ou tem objetivo de manifestação cultural, religioso, também de diversão, né? Diversão, enfim, música, todo mundo gosta de música, vocês jovens gostam de música. Então, aí nós destacamos aí que a música brasileira, né, vários gêneros da música brasileira têm raízes da música africana, né, dos instrumentos africanos e também indígena. Isso mesmo, em outras aulas vocês vão estudar mais sobre isso, tá? Principalmente quando for falar da história da música. Então, vocês vão entender que a música, tudo que é construído aqui na cultura brasileira, né, a cultura nacional brasileira, tem fundamentação, tem raízes na cultura indígena e na cultura africana e europeia. Porém, o Brasil, em vários setores, né, já distancia da cultura europeia. Nós criamos a nossa própria cultura, né? Nós temos os nossos gostos, né? As nossas criatividades, até a arte também, que era vinculada com tendências artísticas europeias, se desvinculou e passou a criar uma arte totalmente brasileira, assim como na música, na dança, enfim. A nossa alimentação é toda com base aí nessas culturas, né, como a africana e indígena, que é a base, né, que são as raízes da cultura brasileira. Então, estudante, vamos dar sequência, vamos ver um pouquinho agora sobre as danças. As danças africanas, já falei sobre as danças, então vamos falar um pouquinho, né, da dança com o contexto e a relação com a religião, isso mesmo. Na visão dos povos africanos, a dança é uma importante fonte de quê? De conexão religiosa. Corpo e instrumento, o corpo é o instrumento de ligação com os espíritos. Isso mesmo. No Brasil, a influência da cultura africana é enorme por conta dos africanos que vieram, como eu já falei, na condição de escravo. Então, eles foram criados diversos gêneros musicais e estilos de dança no país, com a grande influência africana. Alguns deles são a capoeira, que é a mistura da música, dança e luta e jogo. Vocês conhecem, muitos de vocês até fazem capoeira. Quando estive em Salvador, Porto Seguro, eu vi algumas apresentações da capoeira, que é uma mistura de luta e dança. Muito legal, né? Então, aqui nós estamos observando nas imagens aqui a utilização aí de alguns tipos de instrumentos, né? Nos pés, chocalho aí na hora de cantar, né? Ou dançar. E a arte musical, aqui os instrumentos, vocês podem ver, né? Que são
os atabaques, os agogôs, tambores e berimbaus, que são os instrumentos que utilizados para fazer, então, a música afro-brasileira, né? Ela é disseminada através, então, das religiões e dos ensinos culturais e da capoeira. Então, são esses instrumentos aqui, que é a base aí da música afro-brasileira. São os instrumentos principais, né? Principalmente os tambores, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre as máscaras indígenas, né? Como vocês podem ver aqui, são essas máscaras aí com várias representações, né? Que têm um objetivo tanto de ornamentação, como também para cerimônias e rituais religiosos, né? Então, são adereços utilizados em situações de danças e músicas, certo? Então, ó, na África predominam muitas cores fortes, desenhos marcantes, como eu já falei, nas roupas, né? Os artigos produzidos valorizam, então, os desenhos geométricos e também requintadas e exóticas da bandeira africana. Então, a arte indígena está ligada até nas cores no qual as roupas são feitas, dos tecidos que são feitos. Muitas roupas, né? Aqui um artista africano contemporâneo, Cherry, então um artista popular. Nós podemos observar por meio dessa composição aí um artista contemporâneo, o qual ele utiliza aí, ele representa um corpo humano aí em fitas, né? Então, é um artista contemporâneo. Então, estudante, a arte brasileira, a arte afro-brasileira, nós não aprofundamos em artistas afro-brasileiros, porém eu trouxe alguns para vocês. A arte afro-brasileira é baseada, então, nas histórias, crenças, lendas, na filosofia africana. Então, tudo que nós produzimos, criamos, tem base na cultura africana. A música também, como já foi falado, né, a música afro-brasileira é a mistura da música portuguesa, indígena e africana. Então, esses estilos são influenciados por essas culturas, como a catira, samba, maracatu, machixe, lambada e carimbó. Olha aí, quantos estilos de músicas, né? Músicas e danças são com base nessas culturas. Vamos falar um pouquinho, então, dos artistas afro-brasileiros, como Heitor dos Prazeres, compositor, cantor e artista plástico brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro e desenhava e criava, então, autodidata, ou seja, ele não tinha conhecimento acadêmico, mas ele criava, né? Fazia várias composições aí, com valores expressivos, né? Então, por isso, autodidata. Olha aí, nessas imagens que eu trouxe, nessas obras, o quanto ele era criativo, representava aí a comunidade, as pessoas em momentos de festa, de brincadeiras, de diversão, aí na comunidade, aí do Rio de Janeiro. E Todos os Prazeres, aqui uma obra sem título. Então, a maioria das obras dele não tinha título. Aqui a imagem dele também, nesta pintura. Então, chegamos no momento hora de fazer. Então, queridos, sempre nas nossas aulas, teremos momentos, em algumas aulas, outras não, algumas atividades práticas, certo? Porque a arte é criar, então vocês não vão ficar aqui só me ouvindo, né, falar sobre os conceitos, sobre as linguagens da arte, e não posso deixar de dar a oportunidade para vocês criarem. Isso mesmo, estudantes, tem várias atividades em algumas aulas, bastante interessante, gostaria que vocês fizessem esses trabalhos, certo? Para colocar em prática a sua criatividade. Muitos de vocês são criativos, vocês tocam, né? Vocês são artistas, aí cantam, tocam na sua comunidade, cantam na igreja, enfim, vocês têm habilidades, né? Já têm habilidades artísticas, e às vezes não se reconhece como artista, mas sim, se você toca instrumento,
Se você canta, tem uma voz bonita, você canta, de repente você pode investir aí nessas habilidades, né? E, quem sabe, investir numa carreira, certo? E nós sabemos que temos aí nas comunidades, em várias localidades, ou também em comunidades indígenas, os nossos alunos que fazem trabalhos maravilhosos. Nós não temos aqui, não sabemos, tá? Mas vocês podem mandar foto, pedir ao professor enviar para nós foto dos trabalhos que vocês fazem aí. Eu quero apreciar também o trabalho de vocês, porque eu sei que tem muitos artistas aí, muitos estudantes artistas aí, certo? Então vamos lá, vamos ver o que eu trouxe para vocês hoje. Vamos lá para a hora de fazer arte, hora de fazer arte. Então, estudantes, nesse momento aqui, processos de criações, eu trouxe para vocês máscara africana. Aqui ao lado tem uma imagem para vocês terem noção de como poderiam fazer, né? Utilizando então a sua criatividade, crie uma máscara africana. Você pode deixar como ornamentação, certo? Já que estamos nos tempos de pandemia, mas graças a Deus já passou o período mais forte, todo mundo usava máscara, né? E agora já podemos ficar sem as máscaras. Então vamos já aproveitar esse momento de tanto uso de máscara, vamos fazer uma máscara então africana, seguindo então as características mencionadas, tanto das máscaras quanto da cultura africana, como a indígena também. Como ficaria essa nova máscara africana? Como vocês poderiam recriar, né? Então use e abuse da sua criatividade. Para fazer uma máscara mais simples, porém vocês podem fazer diferente, aqui é só uma sugestão. Papelão, pincel, tinta, pode ser tanto tinta à base d'água ou tinta feita aí de produtos naturais, né? De materiais naturais, encontrada na natureza. Cola quente, pistola para aplicar a cola quente, mas tem outro tipo de cola também, o papelão é fácil para colar, não precisa necessariamente ser cola quente. Aí eu trouxe essa imagem aqui, olha como ficaria, né? Uma máscara africana, olha aí. Eu achei bastante interessante. Aí você pode colorir aí do jeito que você achar. Então você vai recortar nesse formato, certo? Fazer os olhos, pode utilizar outros materiais para fazer os olhos, a boca, enfim. Então uma sugestão de trabalho para vocês, certo? Essas são as nossas referências desta aula. Então, queridos, foi essa, né, o tema desta aula, arte africana, arte indígena, duas culturas maravilhosas que fazem parte da cultura nacional. O Brasil é riquíssimo, né, em diversidade cultural, em línguas. Quantas línguas indígenas nós temos, né, no Brasil, porém nós não conhecemos. Nós não temos conhecimento dessas línguas e das práticas culturais. Nós trouxemos algumas categorias aí da arte indígena, da arte africana, porém é muito mais amplo do que isso, é muito mais rico, muito mais valoroso, tem muita história, muita mitologia, muitas coisas maravilhosas que nós poderíamos conhecer, mas que precisamos ter acesso, né? Ficar mais próximo de algumas culturas, algumas já estão mais abertas para receber, né, pesquisadores, para receber professores, porém poderíamos ter mais, né, falar mais sobre essa cultura aqui nas nossas aulas. Então, queridos, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.